Bom dia, gente. Vamos começar a falar sobre o céu do dia. Hoje é dia 23 de março de 2025. É domingo e todos os domingos são dias regidos pelo sol. Hoje eu não estou fazendo o céu do dia, o horóscopo do dia em forma de live, que eu normalmente eu faço. Eu faço a live no Instagram, depois eu republico no YouTube e no Spotify, porque a minha internet, eu estou para o puro suco do Mercúrio retrógrado. É o microfone. Inclusive, eu voltei aqui para o microfone de fio. Então, se vocês puderem me indicar microfones, me indicar aplicativos que tiram o ruído, eu acho que eu vou fazer ou um apoia-se ou uma vaquinha para comprar um microfone assim muito bom para eu parar de sofrer. Tô cansada já dessa luta eu contra o microfone, eu contra o áudio. Enfim, então vamos voltar aqui. A gente vai falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é domingo, onde é regido pelo sol. Então o sol, ele é um símbolo de autoridade, ele é um símbolo de consciência, de clareza, de visão. Então é um bom dia para a gente se conectar com essas características de autoconfiança também, de sucesso, de visibilidade. Olhar para o nosso mapa, então, a casa que a gente tem o nosso signo solar, o signo que ele está, que normalmente a gente já conhece como nosso signo. E eu sempre falo assim, às vezes você tem um sol em leão, mas você tem que trazer esse sol todos os dias. O sol, ele faz essa troca com a lua ali todos os dias. Então, o sol, ele é um símbolo de constância, de lealdade. Então, é aquilo que a gente faz todos os dias, tá? Eu tenho um sol em Capricórnio, para quem não sabe, sou capricorniana, de ascendente Capricórnio, mas todos os dias eu tenho uma disciplina na minha vida, sabe? Então as coisas elas não são dadas assim, né? Fora que às vezes a gente tem aspectos de oposição, aspectos de quadratura, ou às vezes o sol tá numa casa que não aspecto ascendente, então dificulta também a visibilidade, tá? Então cada mapa acaba sendo muito específico. E se você é ariana, tem sol em Áries, agora é um bom momento para você fazer a leitura das suas previsões astrológicas, tá? Eu faço a leitura das previsões da profecção, das progressões secundárias, da revolução solar e algum dos trânsitos dos planetas que tem um trânsito maior de um ano. E o que mais que eu ia falar? Então, se vocês quiserem, tá? Até para quem já tem o Sol em Touro também, que daí é bom que já agenda, tá? Na verdade, se você pode fazer essas previsões a qualquer tempo, mas é legal fazer próximo do momento de nascimento, porque a profecção, a revolução solar, elas vão de um aniversário para o outro. Então, tem esse acompanhamento maior, tá? Mas dá para fazer a qualquer tempo. Então, falei que o Sol está em Áries, que é a sua exaltação, que é o melhor lugar, não é nem o melhor lugar, é onde ele se sente muito elogiado, né, exaltado. Então, o que a gente pode pensar na exaltação é quando você é muito bem tratado, não é a sua casa, mas você é muito bem tratado nessa casa, você é tratado como um hóspede, assim, de honra, sabe? Então, quando o Sol está em Áries, a gente pode ter essa exaltação do nosso eu, dessas qualidades solares. Mas o regente de Áries, Marte, que é o nosso deus da guerra, da luta, ele está em Câncer, que é um signo, até se a gente pensar nesse símbolo, né, muito retraído, muito mais que se volta para o mundo interior. Então eu vejo que as nossas lutas, os nossos combates, eles podem ser mais internos, mais ancestrais, mais voltados para o cuidado de nós mesmas, tá? O Sol a gente pode pensar em deuses solares, né? Normalmente é relacionado com o deus Hélio, que seria realmente a personificação do Sol, mas também Apolo, também Hércules. Eu também gosto de pensar na deusa Amaterasu, que também tem essa conexão com o Sol. Enfim, tem algumas deusas que a gente pode pensar nessa expressão solar. Que mais que eu ia falar para vocês? Então, o Sol, ele tem esse júbilo na casa 9, que é a casa onde ele fica mais alegre. Então, essa capacidade de se conectar com a sua filosofia, com a sua espiritualidade, com estudos que elevam, com essa expansão de consciência. A casa 9 vai falar sobre templos, sobre bibliotecas, sobre peregrinações. Então, todo domingo pode ser um dia da gente se conectar com esses temas, tá? Exaltar esses temas na nossa vida. E sempre depende também do nosso mapa. Pensando também em algumas características assim do Sol, o Sol ele vai falar sobre a cor amarelo, a cor dourada, amarelo, dourado, laranja também, está relacionado com ouro. Ele tem o temperamento colérico, que é quente e seco. A gente pode pensar nas ervas relacionadas
ao sol: açafrão, louro, calêndula, alecrim, girassol, que é a associação mais óbvia, né? Canela, erva de São João. Então, algumas que a gente pode se relacionar. E normalmente as ervas solares, elas têm essa característica do quê? Fortalecer o coração. Então, o signo de Leão, né? O Sol está muito relacionado com o coração, com a coluna vertebral, então falam sobre isso. O Sol também, ele normalmente representa um dos nossos dois olhos, então pode falar sobre essa limpeza da visão também. Então, as ervas solares também podem ter essa qualidade de melhora da visão. E também de dissolução das sombras, porque o Sol vai falar sobre iluminação, tá? Então, ele que dissipa essas sombras também, tá? Então, algumas características que podem ajudar a gente a conectar com o que pode ser solar, assim, no nosso dia a dia, né? Mas eu sempre falo, assim, que nos dias regidos pelo Sol é legal fazer uma saudação ao Sol, trazer essa conexão com o nosso plexo solar, que seria esse nosso Sol interior, que fica aqui na região do umbigo, tá? Então, essas práticas também de autoexpressão, de consciência de si, de conhecimento de si. Deixa eu ver o que mais eu anotei. Então, a gente ainda tá na alunação pisciana. A alunação normalmente tem um mês, né? Tem essa duração aproximada de um mês, 4 semanas. Então, a gente tá nessa semana da fase minguante, que é o momento que a lua tá desaparecendo, sumindo no céu. Então, favorece essas práticas de liberação, de libertação, de detox, de encerramentos, até de ajustes, tá? Porque no sábado a gente vai ter essa fase nova. Na quinta... Deixa eu até ver aqui pra não... Daí eu vou falar as informações erradas aqui. Na quinta, a Vênus vai voltar para Peixes e no sábado o Mercúrio volta para Peixes, tá? E no sábado o eclipse não vai ser visível aqui no Brasil, tá? Então, pela perspectiva da astrologia mundana, quando não é visível, não tem reflexo, né? Então, se você não está vendo a chuva, então ela não reflete em você, tá? Essa seria a lógica. Que mais que eu posso falar sobre hoje? Então, a lua tá minguando, tá diminuindo em luz, tá ainda no signo de Capricórnio, que é o signo do seu detrimento, já que ela fica desconfortável nesse signo que é, nessa casa que é do signo de Câncer, né? Que favorece muito mais essa expressão emocional, enquanto o Capricórnio tem muito mais essas questões, assim, que levam em consideração o tempo, as restrições, as estruturas, a disciplina, os limites, né? Muitas vezes sacrifica as suas necessidades, sacrifica o seu corpo em prol de um trabalho, por exemplo, tá? Então, vamos para o primeiro aspecto do dia. 16h32, o Sol em Áries vai fazer um sextil com Plutão em Aquário. Então, assim, o Sol ele já tem essas características que eu mencionei ali de iluminar a escuridão, de iluminar as sombras. Plutão é esse deus ali das sombras, dos infernos, né? É Hades na mitologia, é o rei dos mortos. Então, eu vejo que pode ser um momento que facilita essa percepção das nossas sombras, principalmente mentais, já que Aquário é um signo mental, dessas ideias que podem estar nos oprimindo, estão nos bloqueando, nos deixando estagnadas, que a gente está ficando presa, assim, em pensamento opressivo, obsessivo. Então, é um bom momento para trazer esses medos para a luz, para trazer consciência, tá? Porque só de ver, só de encarar, a gente já tira esse poder, porque muitas vezes isso fica mais forte porque tá oculto, porque a gente não quer ver, a gente não quer nem mexer, tá? Então, encarar essas relações de poder, de dependência, falar, não, realmente, eu tenho uma relação de dependência com a tecnologia, eu tenho uma relação de dependência de validação das minhas amizades, do grupo que eu participo, sabe? Então, traz isso para a percepção. Olha também onde você tem o signo de Áries, onde você tem o signo de Aquário, que consegue aprofundar, tá? Nisso. Deixa eu ver o que mais. Perceber esses pensamentos negativos e opressivos que têm se repetido, tá? O que mais que eu ia falar que eu tava pensando? Acho que é isso. E aí, 20 e 23, a Lua, que está em Capricórnio, vai fazer uma oposição com Marte, que está em Câncer, tá? Então, é um aspecto que a Lua está se direcionando o dia inteiro. Ela está rumo a esse aspecto. E Marte pode falar de agressividade, de conflitos, de disputas, né? A gente pode ficar mais reativa. Mas o que alivia esse aspecto de oposição, que é um aspecto saturnino, de enfrentamento, da gente perceber os nossos limites, é que a Lua, ela tá no signo de exaltação de Marte, então Marte fica exaltado quando tá em Capricórnio. E a Lua tá no signo de Marte, e Marte tá no signo da Lua.
Então é como se cada um estivesse na casa do outro, sabe? Então, assim, tem um entendimento, eles conseguem trocar algumas informações, tem uma recepção mútua, um entendimento mútuo, tá? Então é como se você tivesse na casa da sua amiga e sua amiga tá na sua casa, uma coisa assim, né? Mas só que os dois estão assim, a casa não é muito boa para eles, entende? Então é um reconhecimento ali dessas fraquezas, fragilidades, necessidades. Então, pensando que Marte ali também fala sobre a nossa força, a nossa coragem, o nosso sistema imunológico. Então, a gente percebendo as fraquezas do nosso corpo, as necessidades do nosso corpo, o que a gente precisa cuidar, cortar. Pensando Capricórnio, eu acho que eu trouxe isso ontem também, que fala sobre essa rigidez, fala sobre essa necessidade de controlar tudo, pode falar sobre culpa, excesso de responsabilidade, se responsabiliza sobre tudo, sabe? Então, Marte pode ajudar com esses cortes, tá? Então, encontrar essas dharmas, essas ferramentas no nosso próprio corpo. Olhar o que precisa de cuidado, o que você precisa fazer para liberar, ou o que você está fazendo que está descuidando do seu corpo, que não está te nutrindo, que tipo de comportamentos. A Lua sempre vai falar sobre os nossos comportamentos. Então, é perceber isso, tá? Então, nosso corpo encontra essas ferramentas para lutar pelo seu autocuidado. E Marte encontra também essa necessidade, assim, de eu preciso me cuidar para ir à luta. Eu preciso ter um corpo saudável, eu preciso descansar para lutar pela minha sobrevivência também, para lutar pelas coisas que são importantes para mim, tá? E amanhã, já falando dos aspectos de amanhã a Lua vai fazer sextil com Saturno, trígono com Urano, sextil com Netuno, vai entrar em Aquário, depois vai fazer sextil com Vênus, depois conjunção com Plutão, sextil com Mercúrio e sextil com o Sol. Amanhã, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspectos, sem contar que o Sol vai fazer uma conjunção com Mercúrio. Então, assim, amanhã me parece, assim, muita coisa, muitos encontros. Então, bastante movimento amanhã. Então, direi realmente, se possível, vocês descansarem o máximo possível hoje. Soltar esses pesos, porque amanhã parece que tem bastante coisas para resolver. Segunda, normalmente, a gente sempre tem coisas para resolver, né? Mas, enfim. E o Mercúrio, então, ele está se aproximando do Sol. Então, acho que eu trouxe isso ontem também. Quando qualquer astro está muito próximo do Sol, ele fica combusto, ele fica queimado, porque o Sol oculta ele. Eu estava até vendo um vídeo sobre o Sol, do Astrology Podcast, que agora, acho que é Demetra George, que ela estava mencionando, assim, como nos mitos, muitas vezes, quando os mortais, eles pedem para ver os deuses, né, tipo, Júpiter, ele estava tendo um relacionamento com uma mortal, e ela fala, eu quero ver você como você realmente é. O que acontece? Eles são queimados, eles morrem, eles entram em combustão, porque é muito forte essa energia. Então, ela fez essa associação, assim, dos planetas quando estão combustos, quando estão sob os raios do Sol, sabe? Eu achei muito interessante isso. Também teve essa referência com o Ícaro, né? Que também teve essa conexão com o Sol. Então, a gente pode pensar nessa combustão de Mercúrio nesse sentido. E Mercúrio representa a nossa mente. Então, às vezes, tem uma dificuldade de entender esses processos mentais, de pensar com mais clareza, tá? Porque o Sol tá ofuscando isso, tá bom? Então, ter essa atenção, esse cuidado para não fazer coisas que às vezes você vai se arrepender, tá? Então, o que mais que eu posso falar sobre essa Lua em Capricórnio? Então, ela rege os ossos, os joelhos, a pele. É um bom dia para cortar, desapegar, liberar, né? Pensando também nas características de Saturno, que é o planeta que rege Capricórnio, pesar muito prestar atenção nos nossos limites, pesar, assim, esses nossos limites, refletir sobre os nossos compromissos, sobre como a gente está lidando com o nosso tempo, com a nossa maturidade emocional, com as nossas responsabilidades, tá? Perceber se você não está se afastando do seu corpo. Então, práticas de banimento são favoráveis quando a Lua está minguante. Então, às vezes, o que é prática de banimento? Eu sempre falo isso para vocês. Gente, limpeza. Limpa as coisas que estão estagnadas em casa, que você está deixando parada. Objeto parado é energia parada, tá? Pensando nesse princípio da correspondência, nesse princípio hermético, tá? Então, hoje pode ser um bom dia para descansar, silenciar, se recolher, ter essas reflexões do que você precisa cortar, né? Do que você precisa compreender também sobre os seus limites.
aonde você precisa relaxar mais, né? Porque Capricórnio traz muito esse controle. Às vezes, aonde você pode economizar tempo, economizar energia, às vezes até economizar dinheiro, né? Capricórnio também tem essa fama de economizar bastante. Então, a gente pode pensar nessas características, tá? Então, é isso, gente, para o céu do dia. Hoje eu já vou postar a leitura da lunação, que é uma leitura que eu faço toda a lunação, que é uma análise tanto de tarô quanto de astrologia. Eu dou conselhos e faço análises para cada uma das luas, para cada uma das fases no próximo ciclo. O próximo a gente vai ter uma lua nova em Áries, lua crescente em Câncer, lua cheia em Libra, lua minguante em Aquário. Então, cada uma tem aproximadamente uma semana. Então, eu trago conselho do tarô e também análise a partir do seu mapa para esse próximo ciclo. Também tem outras leituras disponíveis ali nos atendimentos. E se vocês quiserem fazer parte do grupo de meditação, tântricas para mulheres, é só me mandar um direct. Hoje a gente já começou, então a gente começou trabalhando com o primeiro chakra, o chakra raiz, Muladhara. Então, cada um dos dias a gente vai fazer a mesma prática para cada um dos chakras nesse movimento assim de desbloqueio, de limpeza, tá? Para chegar na lua nova, na lunação ariana, já com toda essa energia, com tudo já desbloqueado, tá? Deixa eu ver se tem algo mais para falar para vocês. Então, é isso, gente. Se vocês sentiram que o áudio tá melhor, eu também vou ouvir, mas me digam o que vocês estão achando do áudio hoje. Eu acho que tá melhor do que ontem. Eu acho que eu vou continuar usando esse, mas eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês. E comentem aqui o seu ascendente, que eu acho que hoje ou amanhã eu vou fazer um episódio para o Sol em Áries para todos os signos ascendentes. Me digam como vocês estão se sentindo. E é isso, gente. Então, amanhã a gente se fala. Bom domingo para vocês.